Se você acompanha sempre nossos vídeos, já viu que conseguimos configurar os parâmetros principais dos nossos equipamentos Hart utilizando o ajuste local com uma chave magnética. E deve saber também que para configurar parâmetros mais específicos de equipamentos de qualquer fabricante, vai precisar de um sistema um pouco mais complexo, que envolva fonte de alimentação, carga de comunicação, interface Hart e um software de configuração. Tudo isso soa bem complicado para você? Então se liga no vídeo de hoje, porque eu vou te mostrar como fazer tudo isso com apenas um produto, a interface VCI 10UH. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série Faça Fácil com a Vivace. E eu já queria aproveitar e lembrar você de deixar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para poder acompanhar junto com a gente todos os vídeos que forem sendo publicados nessa série. Vai lá, é rapidinho, não custa nada. Para começar, eu vou dizer por que você precisa de uma interface para configurar seus equipamentos Hart com o seu computador ou tablet. Pensando de forma simples, o seu equipamento fala uma língua, o protocolo Hart, e o seu computador fala outra língua, via porta USB no padrão COM serial. Ou seja, você precisa de um tradutor no meio desses dois para que eles possam se entender, certo? É isso que uma interface Hart vai fazer. Ela vai converter os dados recebidos pela porta serial do computador em um sinal padrão Hart para que o seu equipamento entenda os comandos. E, de forma similar, vai converter as respostas do seu equipamento Hart para o padrão serial digital do seu computador, que poderá então tratar corretamente os dados. Até aqui tranquilo, né? Então vamos lá. Eu disse que para que esse sistema funcione, a gente precisa de alguns itens além da interface de comunicação. Fonte de alimentação, carga de comunicação e um software de configuração. Então vamos entender a função de cada um deles aqui. A fonte de alimentação vai ser utilizada na bancada para alimentar o equipamento Hart, como se fosse o canal de alimentação que vem do painel de controle da planta. É por ela que o equipamento vai poder retornar um sinal analógico de 4 a 20 mA relativo à sua medição. Já a carga de comunicação é utilizada em série com a fonte de alimentação, justamente para possibilitar que exista um sinal íntegro na comunicação do equipamento, para o PLC ou para o configurador. Além disso, os PLCs esperam um sinal de tensão de 1 a 5 volts para interpretar a corrente do transmissor. Logo, o resistor possibilita essa conversão. Em relação ao valor do resistor, a norma Hart especifica a faixa de 230 a 600 ohms para equipamentos de entrada, os transmissores. Geralmente, um resistor de 250 ohms funciona bem para grande parte dos transmissores. Para os equipamentos de saída, como os posicionadores de válvulas, essa faixa fica entre 300 e 1000 ohms. Porém, esse tipo de equipamento já possui essa carga internamente, não necessitando da conexão desse resistor extra, tá bom? E por fim, o software de configuração se faz necessário para transformar os dados digitais do computador em parâmetros conhecidos do usuário. Ou seja, eles vão nos permitir escrever características específicas nos equipamentos, monitorar valores, realizar procedimentos e tudo mais o que o equipamento oferecer, sem que a gente precise saber qual o código de dados digital que está sendo transacionado entre computador e equipamento. Olha esse exemplo simples. Com um configurador, a gente pode buscar um equipamento no endereço 0 da linha Hart. Para o usuário, ele aparecerá simplesmente como um botão ou uma opção Conectar. Porém, ao monitorarmos os dados enviados pelo computador para a interface Hart, vemos isso aqui. Não tem como você decifrar isso, né? Pois é, a gente deixa esse trabalho para o software de configuração. Esses configuradores podem ser proprietários, ou seja, desenvolvido pelo fabricante para trabalhar apenas com os seus equipamentos, mas podem também ser genéricos, funcionando com equipamentos de vários fabricantes. Logicamente, existem opções pagas com diferentes características, mas eu vou apresentar aqui um configurador que você vai poder utilizar de graça e funcionará perfeitamente. Bom, agora que você já entendeu a função de cada um, vamos ver como ficaria a montagem da nossa bancada de configuração? Veja que precisamos da fonte de 24 volts e conectamos uma carga de 250 ohms em série com ela. Depois conectamos essa associação ao nosso transmissor e conectamos a interface de comunicação sobre a carga de comunicação. Agora podemos ligar a fonte e comunicar com o equipamento utilizando o configurador. Veja que o esquema de ligação não é tão difícil, mas se você trabalha com equipamento em bancada, em setores de manutenção ou instrumentação, sabe que nem sempre é simples acessar uma fonte ou encontrar os resistores para comunicação em qualquer lugar.
Fora isso, pode ser que você tenha que configurar um posicionador de válvulas, e aí vai precisar trocar sua fonte de tensão 24 volts por uma fonte de corrente 4 a 20 mA. E se precisar fazer uma configuração urgente de última hora, se a sua bancada estava despreparada e se seu colega está utilizando a única fonte disponível? Eu já passei por isso antes, mas a Vivasi pensou em você e decidiu facilitar a sua vida quando criou a VCI 10UH, a nossa interface HART USB. Com ela, você não vai precisar nem da fonte de alimentação, seja ela de tensão ou corrente, e nem da carga de comunicação para realizar a sua configuração. Sério, nada disso. Aquela nossa ligação toda vai se resumir apenas à interface VCI 10UH, seu equipamento e o configurador. Em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas, já que a interface é alimentada pela própria porta USB do computador, você poderá configurar tranquilamente seu equipamento HART. Quer saber como tudo isso é possível? Veja que a interface possui duas chaves na sua parte superior. A primeira delas, à esquerda, PWR de Power, permite fornecer alimentação ao equipamento quando em on ou trabalhar em modo passivo quando em off, caso ele já esteja alimentado pelo barramento HART, por exemplo. E a segunda chave, à direita, Out, altera a alimentação ao equipamento para modo corrente quando em mA, no caso de equipamentos de saída como posicionadores, ou tensão quando em V para o caso de transmissores. Além disso, ela já possui a carga de comunicação internamente, que é automaticamente habilitada quando a interface está alimentando um transmissor no modo tensão. Mais fácil que isso não existe, né? Mais do que isso, a VCI 10UH ainda possui 3 LEDs muito úteis para diagnóstico na comunicação que indicam se ela está alimentada pela porta USB, se está ocorrendo uma transmissão ao equipamento ou se está ocorrendo uma recepção do equipamento. A VCI 10UH funciona com qualquer equipamento HART de qualquer fabricante, uma vez que utiliza em seu hardware um modem certificado HART, além de trabalhar sem problemas com qualquer versão do protocolo HART, seja ela 4, 5, 6 ou 7. Mas chega de conversa, vamos lá ver essa belezinha funcionar? Na minha bancada eu tenho apenas o meu computador, a VCI 10UH, e um transmissor de pressão VPT10 HART da Vivasi. Aí eu conecto a interface e a porta USB do meu computador e as garras de comunicação ao equipamento. Aqui um detalhe, a garra com cabo vermelho é o positivo da alimentação e a garra com cabo preto o negativo. Aqui, como eu estou utilizando um equipamento de campo Vivasi, não importa a polaridade da ligação, porque ele é projetado para trabalhar de qualquer forma. Mas, dependendo do modelo ou do fabricante que você estiver utilizando, se atente para não inverter a polaridade dos cabos, certo? Bom, como eu estou trabalhando com um transmissor, mudo a chave Out para a posição V e já posso alimentar o equipamento mudando a chave PWR para ON. Vejam que o equipamento é iniciado normalmente. Agora abro o meu configurador, carrego a topologia da interface mais transmissor VPT10 e conecto tudo. Luz verde, conexão realizada. Tudo certo. Agora eu já posso abrir os parâmetros e configurar meu transmissor de forma tranquila. Não levou nem um minuto. Lembrando que se eu fosse conectar a interface a um posicionador de válvulas, eu precisaria apenas deixar a chave Out em mA antes de alimentar o equipamento, certo? E claro, alterar a topologia da minha rede com o equipamento correto. Bom, mas aproveitando que a interface é tão simples que o vídeo nem ficou longo, eu vou deixar algumas dicas para vocês. Em primeiro lugar, pode ser que ao conectar a interface à porta USB do seu computador Windows, o driver não seja reconhecido automaticamente. Para se certificar disso, acesse o gerenciador de dispositivos do Windows e verifique se existe uma porta serial COM associada à interface. Se não houver, não se preocupe. Basta fazer o download do driver da interface no site da Vivasi, acessando Produtos, Interfaces, VCI 10UH, Arquivos, Driver. Veja que a Vivasi disponibiliza as versões de driver para plataformas Windows de 32 e 64 bits. Após o download, basta extrair o conteúdo do arquivo comprimido para uma pasta conhecida do seu computador. E, novamente, pelo gerenciador de dispositivos, clicar com o botão direito sobre a interface e atualizar driver, clicando em pesquisar automaticamente para que o Windows instale o driver baixado. Para confirmar que a instalação foi bem sucedida, desconecte a interface da porta USB e volte a conectá-la, acessando novamente o gerenciador de dispositivos e verificando que agora existe uma porta COM associada a ela.
Outro ponto importante é sobre o software configurador. Você pode baixar e utilizar gratuitamente o Pactor, um configurador que utiliza a tecnologia FDT-DTM para configurar os equipamentos de qualquer fabricante que disponibilize seus arquivos DTM, e praticamente todos disponibilizam. Para a instalação do Pactor já existe um vídeo bem detalhado aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição para você acessar. Mas alguns pontos importantes eu preciso que você entenda. A VCI 10UH vai funcionar com qualquer configurador hard que você possua, não apenas com o Pactor, ok? Mas para quem não possui algum configurador, o Pactor é uma excelente alternativa. A tecnologia DTM separa os arquivos DTM das interfaces, conhecidos como DTM de comunicação, dos arquivos DTM dos equipamentos, conhecidos como DTM de device. Então você vai precisar instalar ambos. O DTM de comunicação pode ser baixado no mesmo site do Pactor e também é demonstrado lá no outro vídeo do canal. Já para o DTM do equipamento que você vai utilizar, é necessário entrar em contato com o fabricante e requisitar esses arquivos. No caso da Vivace, já deixamos um pacote de instalação dos arquivos DTMs dos nossos equipamentos no nosso site. Para baixar é só acessar a linha do produto, por exemplo, a linha de pressão, no caso do VPT que eu estou utilizando aqui. Aí eu seleciono o produto, VPT10, e vou até o final da sua descrição, onde existirão dois links para download. Clique em Heart para baixar o pacote de DTMs Heart da Vivace. Ah, e se você estiver adquirindo a interface VCI 10UH com um tablet com a Vivace, especifique no pedido os equipamentos que necessitará dos DTMs, que a gente pode deixá-los pré-instalados na medida do possível, ok? A ordem de instalação deve ser Pactor, DTM de configuração e DTM de devices. Depois de tudo instalado, abra o Pactor e clique na opção de atualização do catálogo de instrumentos para que o Pactor busque todos os DTMs instalados. Para montar a topologia da sua rede, basta adicionar o DTM de comunicação e dentro dele o DTM do equipamento a ser conectado. Aqui eu clico no VPT10H. Veja que ele entra na topologia como endereço 0, geralmente padrão de fábrica para os equipamentos hard. Você pode utilizar o Pactor para alterar o endereço do seu equipamento hard. Basta desconectar o equipamento no Pactor e conectar apenas a interface. Depois clicar sobre o DTM da interface com o botão direito, acessando Funções Adicionais, alterar o endereço do equipamento e selecionando o endereço desejado. Cuidado que existe uma opção parecida nas funções adicionais, que é alterar o endereço DTM. Essa opção serve apenas para ajustar o endereço do equipamento da topologia do Pactor ao equipamento físico. Por exemplo, caso o equipamento utilizado já esteja com o endereço 1, ao adicioná-lo à topologia aparecerá com o endereço 0. É nesse momento que devemos utilizar a opção Alterar o endereço DTM, configurando também como 1. Veja que para alterar o endereço do DTM do equipamento, devemos primeiramente desconectar o DTM de comunicação. De qualquer forma, para o correto funcionamento, o endereço do equipamento da topologia deve ser o mesmo que o endereço do equipamento físico. Aí pode surgir uma dúvida. E se eu não souber em qual endereço está o equipamento ao qual eu desejo me conectar com o Pactor? Bom, para facilitar a sua vida, os equipamentos da Vivace mostram seu endereço no seu visor durante sua inicialização. Mas, supondo que você esteja com um equipamento sem visor ou de um fabricante que não disponibiliza essa informação, o Pactor possui uma função para buscar os equipamentos conectados na rede. Para isso, com as conexões corretas e o equipamento energizado, clique no DTM de comunicação da interface com o botão direito e acesse Parâmetro. Veja que é exibida uma faixa de busca de scan de endereços. Por padrão, ela fica apenas no endereço 0, mas você pode configurá-la para uma faixa maior até o endereço 63, pela definição do protocolo HART superior à versão 5. Porém, tenha em mente que quanto maior a faixa de endereços para o scan, mais tempo o Pactor levará buscando os equipamentos. Então, se você nunca trabalha com endereços acima de 3, por exemplo, pode configurar essa faixa como 0 a 3. Depois disso, basta conectar o DTM da interface e acessar novamente a opção Funções Adicionais, Alterar endereço do equipamento, para que o Pactor comece a rastrear os equipamentos disponíveis na rede, identificando seus endereços físicos. Caso o seu equipamento não seja conectado depois de clicar em conectar,
ou seja, se o ícone da conexão do Pacture não exibir a cor verde, verifique se a COM atribuída ao DTM de comunicação está de acordo com o número da COM atribuída à interface no gerenciador de dispositivos. Isso é muito comum quando se tem outros dispositivos conectados a outras portas USB. Para isso, basta desconectar o DTM da interface e acessar seus parâmetros ao clicar com o botão direito. Certifique-se de selecionar a porta COM correta. Se tudo correu bem, sua conexão está verde, indicando que o equipamento está conectado. Aí basta clicar com o botão direito sobre ele, acessando Parâmetro, para abrir seu DTM, que irá oferecer todas as funções disponibilizadas pelo fabricante. Pronto! Agora você já sabe que pode configurar seus equipamentos hard com bem menos complexidade, em qualquer lugar e utilizando um configurador grátis. Se você ainda tem algum problema ao conectar sua rede com a interface, entre em contato com a Vivace pelos canais que disponibilizamos no nosso site. Estamos prontos para te ajudar a qualquer hora. Por fim, não se esqueça de ativar as notificações para continuar acompanhando todos os vídeos da série e compartilhe nosso canal e esse vídeo, que pode ajudar muita gente que ainda sofre com interfaces limitadas por aí. Então é isso. Grande abraço e até a próxima!